Olá, amigos! Meu nome é Moisés Salim, sou professor de Direito Civil. Vou ministrar uma aula para vocês de uma visão geral e as mutações que ocorreram no Direito Civil com o advento da Constituição Federal até a atualidade. Bom, vem comigo, Jorge, para a tela. O primeiro tópico nós iremos chamar de noções introdutórias. Primeiro tópico, noções introdutórias. Bom, nesse tópico, nós vamos colocar aqui CC, que é o Código Civil de 1916. Bom, vamos lá. Numa visão tradicional, o professor Silvio Rodrigues, o Austin de Barros Monteiro, o Código Civil era a constituição do direito privado e resolvia todas as questões entre particulares. Percebam que essa era uma visão insular, ou seja, o Código Civil no centro, resolvendo as questões entre particulares, pouco importava a Constituição Federal e outras legislações correlatas. Atualmente, nós temos uma ideia de sistema. Vem comigo, Diógenes, na tela aqui, o número 2, que são a ideia de sistemas, é a metáfora do professor Ricardo Lorenzetti, que é um ministro argentino, que fez uma metáfora do Código Civil, fez uma metáfora do sistema jurídico com o sistema solar. Bom, como funciona isso aqui? Então, nós vamos colocar aqui, número 2, metáfora do professor Ricardo Lorenzetti. Para o professor Ricardo Lorenzetti, a metáfora feita do sistema jurídico com o sistema solar, ela basicamente se resume assim: o Sol ocupa todo o sistema, e seus raios atingem todos os planetas. A metáfora do professor Ricardo Lorenzetti, ela entra assim: a Constituição Federal, ela ocupa o centro do sistema jurídico e os seus raios são os princípios constitucionais que atingem todos os diplomas. Bom, quais são esses princípios? Os princípios estão aqui na Constituição Federal, artigo 1º, inciso 3º, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. O segundo princípio está na Constituição, no artigo 3º, inciso 1, que é o princípio da solidariedade. E o último princípio, artigo 5º, caput, que é o princípio da isonomia ou igualdade. Princípio da isonomia ou igualdade. Então percebam que o Código Civil se torna inaplicável se não estiver alinhado com a Constituição Federal e os seus princípios constitucionais. Percebam, pelo princípio da dignidade da pessoa humana, acontece a intervenção nas relações entre particulares. Por exemplo, num contrato de prestação de serviço, de um lado particular, de outro lado outro particular, quando violado a dignidade da pessoa humana, vejamos, por exemplo, uma executiva que vai prestar serviço para uma multinacional e nesse contrato de trabalho tem uma cláusula proibindo ela de engravidar. Percebam que trata-se de um contrato entre particulares onde violou a Constituição Federal e um princípio constitucional, certo? Então perceba o seguinte, mesmo diante dessa vontade entre os particulares, entendeu? Mesmo entre essa vontade entre os particulares, aqui manifestada entre eles, se não estiver alinhada à Constituição Federal e aos princípios constitucionais, esta cláusula é considerada nula, podendo configurar até mesmo danos morais por abuso de direito pela imposição dessa cláusula que está prevista lá no artigo 187 do Código Civil.
Bom, segundo princípio, né, diante da metáfora do professor Ricardo Lorenzetti, que é o princípio da solidariedade, uma novidade aí com a emenda constitucional do divórcio, né, a emenda 66 aí do divórcio, solidariedade, que trouxe a aplicação do princípio da solidariedade. Como assim? Não se discute culpa no divórcio e o inocente tem que pagar alimentos se estiver requisito o trinômio, que agora é uma atualidade, o trinômio, que é necessidade, capacidade e adequação, trazida pelo sistema jurídico pelo professor Paulo Lobo. Bom, pelo princípio da isonomia ou igualdade, aqui nós vamos falar de uma novidade introduzida no Código Civil. Bom, isonomia ou igualdade, nós podemos pegar como exemplo, né, a distinção que não pode ser feita entre filhos. Grave, filho é filho e ponto final. Não há distinção entre eles, não existe filho fora do casamento, filho impuro, filho bastardo, filho impróprio. Por quê? Porque antes de aplicar o Código Civil, né, essa distinção ela ocorria no Código Civil de 1916, antes de aplicar o Código Civil, nós temos que sempre estar alinhado à Constituição Federal e aos princípios constitucionais. Perceba então a vedação da distinção entre filhos. Filho é filho e ponto final. Bom, uma novidade do sistema a esse respeito, introduzida agora, recentemente pela STJ, foi o quê? A utilização do princípio da isonomia ou igualdade, a utilização do princípio da isonomia ou igualdade, nos direitos sucessórios do cônjuge e nos direitos sucessórios da companheira. Bom, percebam que no artigo 1829 do Código Civil, o cônjuge tem mais direitos sucessórios do que a companheira, pois o direito da companheira está lá no artigo 1790 do Código Civil, trazendo uma diferenciação sucessória. Perceba que através desse princípio da isonomia ou igualdade, cônjuge e companheiro têm direitos sucessórios isonômicos. Bom, percebam que essa metáfora do professor Ricardo Lorenzetti, introduzida no sistema, ela trouxe uma repersonalização e uma consequente despatrimonialização. Podemos concluir que a pessoa humana exerce papel de relevo e coadjuvante no atual sistema em face do patrimônio. Bom, o próximo tema que nós iremos abordar agora são os princípios estruturantes do Código Civil. O professor Clóvis Bevilacqua, o autor do Código Civil de 1916, ao qual foi confeccionado por ele sozinho, né, não trazia esses princípios. O atual Código, coordenado e sistematizado por Miguel Reale, traz 3 princípios estruturantes, 3 princípios que servem de alicerce, que servem de pilar do Código Civil. Ou seja, antes de você aplicar o Código Civil, você deve atentar-se a esses princípios que estruturam o Código Civil. Bom, o primeiro deles é o princípio, vem comigo, Diógenes, aqui na tela, vamos lá. O primeiro dele é o princípio da operabilidade. Bom, pelo princípio da operabilidade, o Código Civil deve se tornar mais claro e mais operável, facilitando a compreensão e a sua interpretação. Vejamos que no Código Civil de 1916 não tinha previsão legal de distinção de prescrição e decadência. O atual traz prescreve, decai. Prescrição é um fato, decadência é outro. Está bem dividido. O próximo princípio que nós iremos abordar é o princípio da socialidade. Bom, pelo princípio da socialidade, deixou de ter primazia o interesse individual egoístico, passando a vigorar o interesse coletivo em face do interesse particular. Então percebam que aqui o eu é extinto e vigora o nós. Perceba o seguinte, qual é um exemplo que você poderia dar aqui, professor? Bom, perceba o seguinte, a redução do prazo da usucapião. Quer dizer, anteriormente, na vigência do Código Civil de 1916, o indivíduo permanecia na propriedade durante 30 anos. Né? Quando chegar a 29 anos e 360 dias, entrava com uma reintegração de posse
e ele era reintegrado. Isso não vigora mais. Atualmente nós temos o quê? A redução do prazo da usucapião, acabando com o interesse individual egoístico, o eu, e tendo primazia, preferência, o nós. O último princípio que nós vamos abordar agora é o princípio da eticidade. Bom, pelo princípio da eticidade, o juiz deixou de ser a boca da lei, valendo-se de valores éticos e morais para aplicação da norma baseado em cláusulas gerais. Bom, qual é o exemplo disso que eu posso dar para você? O exemplo é a boa-fé objetiva. O Código Civil não traz o que é boa-fé. A boa-fé ela é interpretada pelo juiz e ela é dividida em boa-fé objetiva e boa-fé subjetiva. Perceba que a boa-fé subjetiva ela é baseada na intenção. Então perceba que ela não é aplicada no atual sistema. Por quê? Porque de boas intenções o inferno está cheio, né? Então atualmente se aplica a boa-fé objetiva, que é atrelada, é ligada a comportamento, conduta. Quer um exemplo? Um exemplo é um julgado do Rio de Janeiro, né? De um lado locador e outro locatário, que não tiveram uma boa relação locatícia. No término do contrato, o locatário se comprometeu a entregar o imóvel pintado. Olhando o contrato, analisando o contrato, ele viu uma cláusula que era expressa, que ele deveria entregar o contrato, mas pintado com tinta souvenir, perfumada, antimofo, antiaderente, top da galáxia a tinta. Mas ocorreu uma lacuna nesse contrato. Ele era omisso quanto à cor. O locatário pintou o imóvel de preto e entregou para o locador. O locador chegou no local, deu uma olhada no imóvel. Uai, não estou entendendo. Meu imóvel pintado de preto? Bom, está aqui as notas, tinta souvenir, perfumada, antiaderente, conforme pactuamos. Certo? Mas é omisso contra a cor e resolvi elogiar você pintando de preto o imóvel. Né? Bom, onde foi parar isso? Quando as partes não se compõem, no judiciário. Chegou lá analisando, o juiz percebeu, poxa, o locatário teve a melhor das intenções, comprou a melhor tinta, antiaderente, mas foi infeliz quanto à escolha da cor. Por quê? Porque ele violou a boa-fé objetiva, a conduta, a intenção foi ótima. Lembra que de boas intenções o inferno está cheio, mas a conduta foi péssima. Perceba onde entra o princípio da eticidade. O juiz faz a interpretação da boa-fé objetiva ou subjetiva nas relações contratuais, devendo prevalecer no atual sistema a boa-fé objetiva. Bom, outro exemplo que eu posso aplicar aqui para você, na princípio da eticidade, é o artigo 944 do Código Civil. Percebe que lá no artigo 944 do Código Civil, você fazendo a leitura, está lá que a indenização se mede pela extensão do dano. Bom, isso não é possível, né? Vamos para o parágrafo único? No parágrafo único está lá que o juiz deverá equitativamente fixar o valor da indenização quando o dano, quando a culpa for pequena e o dano for grande. O professor traz um exemplo para mim. Claro, você comprou o seu primeiro carro 1000, aquele Uno Mille a álcool, né? Você está subindo uma ladeira, né? E ele começa a engasgar, de repente você vem, dá uma ré e bate num Jaguar e racha o para-choque do Jaguar. Bom, não sei se você sabe, o para-choque do Jaguar não fica muito barato, né? Então, quer dizer, você vai ter que vender tua casa, teu carro, trabalhar o resto da vida para pagar isso? Não. O juiz vai pegar, analisar o caso concreto, na reparação do dano, falar, pô, a culpa foi pequena, o dano foi grande. Equitativamente, vou fixar para você pagar uma quantia aí adequada à sua posição financeira. Bom, para finalizar, nós vamos dar uma olhada agora de uma coisa, de uma novidade, né? Introduzida no Código Civil, que são... Diógenes, vem comigo para a tela aqui. O quarto tópico, o quarto e último tópico, ufa, até que enfim está chegando ao final. Calma, um pouquinho mais de paciência, né? São os enunciados do CJF. Enunciados do CJF são os enunciados elaborados pelo Conselho da Justiça Federal /STJ. Bom, percebam que é confundido os enunciados do CJF com jurisprudência. É um erro muito grosseiro que não pode ser cometido por ninguém. Perceba o seguinte, os enunciados do CJF, ele não é jurisprudência. Os enunciados do CJF são propostas doutrinárias
confeccionadas nas jornadas jurídicas do direito civil, de uma forma esporádica, que serve para facilitação e compreensão da lei. Então, gravem. Os enunciados CJF não é jurisprudência, não é, pelo amor de Deus, os enunciados CJF não é jurisprudência. Os enunciados CJF são propostas doutrinárias advindas das jornadas jurídicas de direito civil, promovidas pelo Conselho da Justiça Federal /CJF. Basicamente, reúne-se ali todos os melhores professores de direito civil do Brasil para confeccionar os enunciados. Nós já temos enunciados de processual civil, trabalhista e empresarial. Bom, chegamos ao fim de mais uma aula. Muito obrigado a todos, um abraço, um prazer enorme estar aqui. Voltamos numa próxima oportunidade. Fiquem com Deus. Beijo!